Hoje nós vamos começar um assunto bem interessante e bastante fácil, tá? Chama-se matriz. Nós vamos fazer o estudo de matrizes. Nessas aulas iniciais nós vamos fazer todas as definições, o que é a matriz, como é sua formação, a nomenclatura envolvida, os casos especiais, consequentemente a parte mais importante, tá certo? Depois vamos nos preocupar com os cálculos e aonde ela pode ser usada, tá ok? Então preste bem atenção nessa parte inicial, bastante atento nesse começo, devido às definições, para você entender depois da onde surgiu a ideia de matriz, tá ok? Então vamos lá. A gente pode dizer que toda matriz surgiu de uma tabela. Uma tabela que é formada por linhas e colunas. Eu tenho uma bem simples aqui. Nota de 2 alunos em português, história e biologia. Notas do João, 5, 6 e 7. Notas da Maria, 6, 8 e 9. Certo? Essas são as notas de 2 alunos, nossa tabela. O que eu vou fazer? Eu vou tirar apenas a parte numérica dela. Somente a parte numérica. Essa parte aqui. Vou separar. Quando eu separo a parte numérica de uma tabela, eu crio uma matriz. Isso de forma simples, para vocês entenderem a ideia inicial de matriz. Ela tem origem em tabelas. Consequentemente, a ordem é importante, né? Se eu mudar os elementos de posição, eu estou trocando nota. Se eu colocar o 8 aqui e o 6 lá, eu troquei a nota da Maria de História pela nota da Maria de Português. Se eu fizer a inversão assim, descer o 5, subir o 6, eu troquei a nota de Português do João com a nota de Português da Maria. Então, a ordem é importante. A gente até poderia dar uma segunda visão de matriz. A gente poderia dizer que matriz é um conjunto numérico onde a ordem é importante. É um conjunto organizado em linhas e colunas. Tá ok? Essa ideia já passa a ser a primeira noção de matriz. Conjunto organizado em linhas e colunas. Você sempre vai pensar em matriz nessa ordem. Primeiro linha, depois colunas. Exigências iniciais, ou definições iniciais, ou constatações iniciais. Primeiro, toda matriz tem um identificador, tem uma maneira de você identificá-la entre outras matrizes, porque normalmente nós vamos trabalhar com mais de uma ao mesmo tempo. Esse identificador normalmente são letras maiúsculas. Podemos dizer que é o nome da matriz. Chamei a nossa matriz de matriz A. Então, a partir de agora, quando eu falar matriz A, você já sabe que é essa matriz que teve origem lá naquela tabela de notas. Ok? Matriz A. Chamei de A. Toda matriz vai ter o seu identificador. Matriz A, matriz B, matriz C, matriz M, matriz N. Toda ela tem o seu identificador. E esse identificador sempre é a letra maiúscula. Segunda coisa importante. Uma matriz tem um tamanho, né? Tem uma certa quantidade de elementos. Aqui são só 2, o João e a Maria. Podia colocar mais alunos, ter mais linhas, podia pôr mais matérias, ter mais colunas. Então toda matriz tem um tamanho. Esse tamanho que a matriz tem é chamado de ordem ou então chamado de tipo. Ordem da matriz ou tipo da matriz, um ou outro, tá? E os dois são bastante usados, tá ok? O que é a ordem ou o tipo da matriz? A ordem é identificar a quantidade total de linhas, que genericamente a gente vai chamar de M. Então, o M é o total de linhas que ela tem e o N é o total de colunas que ela tem. Sempre nessa ordem. Primeiro linha, depois coluna. Então, nós vamos dizer que a matriz A tem M linhas, N colunas. No nosso exemplo, a nossa matriz tem uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas. Então ela é uma matriz da ordem 2 por 3.
Insisto, hein? Sempre nessa ordem. O primeiro valor indica a quantidade de linhas, 2 linhas. Depois vem colunas, 3 colunas. Primeiro linha, depois coluna. Terceiro elemento importante é saber identificar a posição de cada elemento. Por que isso é importante? Vamos num exemplo bem simplório. Pessoal, eu quero que vocês vão ali na matriz A e peguem o elemento que vale 6. Você vai lá na matriz A e fala, mas professor, tem 2, qual que o senhor quer? E eu não quero que vocês façam isso comigo. Eu quero te dar uma informação e você ser capaz de localizar aquilo que eu te pedi sem retornar a pergunta para mim. Então eu vou te passar uma identificação. Como que é essa identificação? Eu vou te dar a posição do elemento que eu quero nas devidas linhas que existem na matriz, em qual das linhas ele se encontra e depois em qual das colunas ele se encontra. Posição que ele ocupa nas linhas, eu vou chamar genericamente de I. Que ele ocupa nas colunas, vou chamar de J. Sempre nessa ordem. Note que a gente vai mantendo a ordem. Primeiro linha, depois coluna. No geral e no específico. Linha primeiro, coluna depois. E outra coisa importante. Todo elemento da matriz vai ter o mesmo nome da matriz. Os elementos que estão na matriz A vão se chamar A. Elemento A. Só que com letra minúscula. Nós vamos fazer isso em minúsculo. Então, todos esses elementos que estão na matriz A serão A também, só que A minúsculo. Acompanhado do I e do J, ou seja, da posição na linha e da posição na coluna. A e J. O A indica que ele está na matriz A, o I indica a linha que ele se encontra, o J a coluna. Um exemplo para vocês entenderem. Quem é A23? Então, o A indica que é um elemento que está na matriz A. O 2 indica que ele está na linha 2. Linha 1, linha 2. Então, ele está na linha de baixo aqui. Na coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, note. Ele está na linha 2, coluna 3. É aqui que encontra a intersecção, então ele vale 9. Saber posicionar os elementos é importante, porque você precisa saber de que elemento que eu estou falando. Outra coisa também. A gente mostra a tabela que deu origem à matriz no início agora, para vocês entenderem que ela surgiu, né, de uma tabela. Mas os exercícios não vão te mostrar a tabela original. Então você vai receber a matriz e não vai saber se esse 5 é a nota de português do João, ou se esse 5 aqui é a idade do João, ou se esse 5 aqui é quanto dinheiro o João tem no bolso. Aliás, esse 5 aqui pode ser, na verdade, quantas maçãs eu comprei na rua. Não tem mais nada a ver com o João. Ou seja, você não sabe de que tabela veio isso. Então você não sabe o que é esse 5. Se é a idade, se é nota, se é quantidade de maçãs, se é dinheiro. Você não sabe o que significa, porque você já recebe a matriz pronta. Raramente a tabela acompanha a matriz que ela deu origem. Tá ok? Faltam algumas definições iniciais, a gente já volta. Os identificadores, então, os elementos importantes que nós falamos, já vimos 3 deles. O identificador geral, o nome da matriz, matriz A ordem, né? Tipo, o tamanho da matriz, quantidade de linhas, quantidade de colunas, sempre nessa ordem. Primeiro linha, depois coluna. Posição de cada elemento na matriz, que posição ocupa o elemento 5, posição 6. Essa era aquela matriz inicial que nós estávamos vendo. E faltam 2 itens que nós veremos agora. Matriz genérica. O que é uma matriz genérica? E ela é importante, viu? Um grande número de exercícios você começa montando a matriz genérica, criando a matriz genérica, para depois poder resolver o que ele está pedindo. A matriz genérica é formar ou mostrar uma matriz através das posições definidas pela sua ordem. Eu vou olhar para a ordem dela, eu não conheço o valor de nenhum elemento. Ele não me dá valores.
Então, através da ordem dela, eu vou criar uma matriz genérica. Vamos entender como é que isso funciona. Eu te dei uma matriz aqui, uma matriz A, 2 por 3. Então, ela é parecida com essa, 2 linhas, 3 colunas. Olha lá, já comecei a montar. A matriz A tem 2 linhas, primeira linha, segunda linha, 3 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Lembre-se, sempre nessa ordem. O primeiro valor é a quantidade de linhas, o segundo valor é a quantidade de colunas. Bom, sabemos que por uma questão de posicionamento de cada elemento, a posição de cada elemento, todo elemento da matriz A também se chama A. Então, todos esses elementos se chamarão A. A e A. Por quê? Porque eles estão na matriz A. O que falta para completar? Posição de cada um. Esse elemento está na linha 1, coluna 1. Então, ele é o A1, 1. Esse está na linha 1, porém coluna 2. A1, 2. Esse também está na linha 1, coluna 3. A1, 3. Esse aqui já está na linha 2. Coluna 1. A2, A2, 1. Esse está na linha 2, coluna 2. Então, ele é o A2, 2. Coluna 2, linha 2, coluna 3, A2, 3. Isso é uma matriz genérica. Note, é uma matriz formada apenas por posições. Só. A única coisa que eu consigo te indicar é quantas são as posições possíveis, quantas são as posições existentes. Isso é uma matriz genérica. Essa aqui, então, é a sua matriz genérica. Isso é formar a matriz genérica. E olha, sério, muitos exercícios vão começar assim, através da genérica. Depois que de alguma forma você descobre o valor de cada elemento, aí essa matriz com os valores já todos colocados vai se chamar de matriz explícita. Ou matriz na forma de tabela. O mais comum é matriz explícita. Então eu tenho a matriz genérica, aquela que fornece apenas as posições definidas, e eu tenho a matriz explícita, que é aquela já preenchida, digamos assim, com seus respectivos valores. E por último, a lei de formação. O que é uma lei de formação? É quando eu quero te dar a matriz, mas eu não quero dar a matriz assim, dessa forma, na forma de tabela, através de elementos. Eu sei quem é o elemento que forma a primeira linha, eu sei quem são os elementos que formam a segunda linha e assim por diante. Eu vou fazer isso com vocês através de uma relação matemática. Eu vou te dar uma relação onde você, sabendo a posição do elemento, consegue descobrir o valor dele. Então, ao invés de eu te dar a matriz explícita, eu te dou uma matriz na forma de uma relação matemática. Um exemplo, vou criar uma matriz nova, eu não vou usar mais o A. Então, vou criar a matriz B. Eu começo te fornecendo a ordem, óbvio, sempre. Você precisa saber a ordem da matriz, tamanho que ela tem. A minha matriz B é 3 por 2. Tem 3 linhas, 2 colunas. Aí vem a relação matemática. Está aqui a relação. Essa aqui vai ser a sua relação matemática. É essa aqui que é a sua lei de formação. Cada elemento da matriz B, ou seja, B, I, J, posição I, linha, posição J, coluna, será obtido fazendo 2 vezes o valor de I, o valor que ele ocupa lá na linha, indicativo da linha, mais J, o indicativo da coluna. Vocês vão perceber que isso envolve todos os elementos anteriores. A questão da identificação, se a matriz é B, o elemento também é B em minúsculo, a ordem,
a ordem, o tipo, posição de elemento B e J, posição de elemento, e aí vem a lei de formação. E é óbvio que envolve a genérica. Por quê? Porque você vai começar o exercício montando a genérica. Certo? Ele vai envolvendo as etapas anteriores. Ó. Primeiro você vai criar a matriz genérica B. Está aqui a matriz genérica. Ela tem 3 linhas, 1, 2, 3, 2 colunas. Vai colocar os elementos. B11, B12, primeira linha. B21, B22, segunda linha. B31, B32. A primeira coisa que você vai fazer é montar a genérica. Agora que você tem a genérica, você vai usar a lei que ele te deu. Você vai aplicar a lei de formação. Quem é o elemento B1? Lembre-se, o primeiro elemento é I, o segundo elemento é J. Linha, coluna lá, I e J. 2 vezes o valor de I, então 2 vezes 1. Mais o valor de J, que também vale 1. 2 vezes 1, mais 1, que dá 3. O B12 vai ser 2 vezes o valor de I, que é 1, mais o valor de J, que é 2, que vai dar 4. E eu vou aplicando essa lei. B21, 2 vezes 2, mais 1. B22, 2 vezes 2, mais 2. B31, 2 vezes 3, mais 1. B32, 2 vezes 3, mais 2. Eu tenho aqui todos os elementos. Agora você é capaz de montar a sua matriz B explicitamente. Então, vou pôr aqui nesse canto, ó. Matriz B. Vamos lá na primeira? B11, B12, 3 e 4. B21, B22, 5 e 6. B31, B32, 7 e 8. Aí. Então, olha bem, eu posso te fornecer uma matriz na forma genérica, eu posso te fornecer uma matriz de forma explícita e eu posso te fornecer uma matriz na forma de relação matemática, conhecida como lei de formação. Eu tenho 3 maneiras de fornecer matriz para você de acordo com o meu interesse e de acordo com os exercícios que forem aparecendo. Essa é a parte inicial. Vocês vão perceber que tudo que virá agora depende desses elementos. O identificador, a ordem, o posicionamento dos elementos, o que é uma matriz genérica e como criar a matriz genérica, o que é a lei de formação, como usar a lei de formação. A partir de agora, todos os exercícios que virão vão usar 1, 2 ou até todas essas informações no mesmo exercício. Tá ok? Até a próxima aula.